Olá, hoje eu queria falar um pouquinho mais sobre os seletores do jQuery. No episódio anterior, eu falei um pouquinho sobre o jQuery de uma maneira geral, falei sobre o Ajax, falei sobre eventos, falei um pouquinho também sobre os seletores. Hoje eu queria entrar um pouquinho mais em detalhe da maneira com que os seletores funcionam. Então, eu já tenho aqui uma página iniciada, já tenho o meu arquivo do jQuery referenciado, tenho um pouquinho de HTML que eu vou usar para fazer o teste e, como a gente pode ver aqui, é uma página bem simples. Então tenho 3 parágrafos, 3 botões e uma tabela. E com esse HTML eu quero mostrar um pouquinho mais como funcionam os seletores do jQuery. Então eu já tenho aqui o jQuery referenciado e também tenho a minha função que verifica se a página já foi carregada. Então, para fazer uma seleção com o jQuery, como eu falei, a gente sempre usa o sinal de dólar, abre e fecha parênteses. Toda vez que eu faço isso, o que eu passar para cá, o jQuery está selecionando. Então eu posso selecionar principalmente de duas formas, ou com os seletores do CSS ou com alguns seletores especiais do próprio jQuery. E a gente também pode misturar os dois seletores, como eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Para começar, vamos supor que eu queira selecionar todos os parágrafos dessa página e mudar a cor de fundo deles. Então eu uso a tag P e eu setei o background para vermelho. Então se eu vier na minha página e testar, todos os parágrafos foram selecionados. Isso já diz uma coisa para a gente. O seletor do jQuery seleciona por padrão tudo aquilo que ele encontrar na página que seja igual ao que a gente passar ali. Então, se eu passar sempre a tag P, ele não traz só uma tag P, ele traz todas as tags P da página que ele encontrou. Eu posso também selecionar todas as classes P que tem uma classe. Por exemplo, os dois últimos parágrafos dessa página estão com a classe especial atribuídas a eles. Então, se eu quiser selecionar os parágrafos que têm a classe especial, eu faço dessa forma e, se eu atualizar a página, somente os dois últimos parágrafos foram selecionados. Por quê? Porque eles têm a classe especial. Agora, se eu quiser selecionar o primeiro parágrafo é um parágrafo simples, não tem nenhuma classe especial ou qualquer outra classe atribuída a ele. Aí entra os seletores específicos do jQuery. Por exemplo, eu posso dizer que eu quero o primeiro parágrafo. E esse dois pontos first é um seletor do jQuery. Então, se eu venho e recarrego a página, ele selecionou exatamente o primeiro parágrafo. Eu podia ter dito também que eu queria todos os elementos com a classe especial e não somente os elementos com a tag P. Então, se eu fizer só ponto especial, eu estou selecionando qualquer elemento na página que tenha a classe especial e aí setando o background para ele. Para selecionar por ID, a gente sempre usa a hashtag. Então, por exemplo, se eu quiser selecionar o botão exibir, eu uso o hashtag exibir. E aí eu já vou aproveitar e capturar um evento de clique desse botão exibir para fazer com que ele exiba todos os parágrafos da página, e vou aproveitar e vou selecionar o botão ocultar e fazer com que ele esconda todos os parágrafos da página. Então o que eu fiz aqui foi selecionar o botão exibir pelo ID, capturar o evento de clique desse botão e exibir todas as tags de parágrafo. Da mesma forma, eu selecionei o botão ocultar pelo ID, capturei o evento de clique desse botão e estou escondendo todas as tags de parágrafo. Então, se eu testar aqui na minha página, quando eu clico em ocultar, todos somem, quando eu clico em exibir, todos aparecem. Só para demonstrar um outro efeito de animação, que é mais simples do que ter dois botões exibir e esconder, eu vou mostrar o efeito toggle. Mesmo princípio anterior, selecionei o botão alternar pelo ID, só que dessa vez eu estou chamando a função toggle. Então vamos recarregar a página e o mesmo botão faz aparecer e desaparecer. Um outro seletor bem interessante do jQuery é um seletor que seleciona elementos alternados, por exemplo, quando a gente quer fazer o efeito de cores alternadas em linhas de tabela. Aqui também eu estou usando uma mistura de seletores CSS com seletor específico do jQuery. Então estou selecionando todas as linhas da tabela, mas as linhas ímpares, e setando uma cor light blue de background. Então, a gente pode ver que isso funcionou de uma maneira bem simples. Se eu quiser o inverso, as linhas pares, eu faço o even. A gente vê que o jQuery considera a linha 0 como par, né? Então eu posso dizer para ele, por exemplo, o seguinte:
Aqui, essa minha primeira linha faz parte do T-head. Não quero usar a linha do cabeçalho. Eu quero usar só as linhas do corpo. Então, ele não conta mais a linha do cabeçalho, só as linhas do corpo. Então eu posso vir aqui e alternar de novo. Continua só nas linhas do corpo. Posso também selecionar uma linha específica. Por exemplo, com esse seletor, eu estou dizendo para o jQuery que eu quero selecionar a terceira linha do corpo da minha tabela. A terceira porque o índice é baseado no índice 0. E estou setando o background na terceira linha. Com isso eu queria mostrar o poder que o jQuery tem para selecionar elementos na página. Existe uma infinidade de seletores. Vale muito a pena dar uma olhada nessa documentação aqui. A lista, rapidamente aqui, é bem grande. Então tem uma mistura aqui já de seletores especiais do jQuery, que são todos esses que têm os 2 pontos, com os seletores de CSS. É só dar uma olhada na documentação. Então existe uma variedade bem grande e a opção de combinar de diversas formas possíveis. Então vale a pena dar uma olhada nessa documentação, porque se eu fosse mostrar cada seletor desse, o vídeo ia ficar muito extenso e a documentação também é muito clara e muito fácil de acompanhar. Por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.